It's not a game, it's a rich thing. Salve, meus queridos plantoides! Bora conhecer mais uma espécie em destaque, em evidência no meu sonho essa planta. A espécie da vez é o Philodendron bicolor. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de comentar rapidamente e novamente sobre o app, o aplicativo para Android e iOS, o Troca Planta. É com certeza o maior e melhor aplicativo da atualidade relacionado à troca e venda de plantas. Todas as semanas aí o aplicativo tem crescido em número de usuários. Vocês são parte importante desse rolê do aplicativo, porque quanto mais gente estiver lá gerando esse tipo de relação de troca e venda ocasionalmente, é muito legal, porque são vocês mesmos dando opções, gerando mais possibilidades aí para vocês mesmos. Vale a pena então baixar o aplicativo Troca Planta. Sugiro que antes vocês entrem no Instagram Troca Planta, conheçam um pouco do Léo, dos conceitos relacionados ao aplicativo, e a partir de lá mesmo na bio, no perfil, vocês vão ter o link direto para download, Android ou iOS. Valeu? Philodendron bicolor, tá crescendo muito legal aqui. Essa espécie é originária do Peru, lâmina foliar novinha aqui em desenvolvimento, descrito em 2012 pelo croat Thomas Bernard Croat, e o cara é uma referência interessante aí, uma das referências muito comentadas aí no rolê, especializado em Arace também. E em 2012 foi publicado na Aroidiana, um periódico aí também cujo nome é conhecido entre nós, certo? Esse carinha aqui está nesse substrato excelente, excepcional, extraordinário da Urutau, que inclusive está com 25% de desconto se vocês mencionarem Fly diretamente no Instagram da urutau.eco, tá legal? Substrato excelente então, está dentro do terrário aquário desde que chegou aqui há uns 3 meses, mais ou menos, 4, lançou já 2 lâminas foliares. Neste contexto de estufa caseira, caixa de umidade, terrário aquário, que em termos de funcionalidade são sinônimos, esse espécime não sentiu a mudança de estação, aquele outono louco que a gente teve com baixas de 4 graus Celsius nas madrugadas em São Paulo, não está sentindo esta amplitude térmica, que como o Guilherme da Tropicália bem disse, que lá na região dele chega de 3 graus nas madrugadas até 30 graus, aqui em São Paulo a amplitude está um pouquinho menor. A gente vive aqui baixas de 12, 13 graus e máximas aí de 27 graus. Teve um dia aí que chegou até os 30. Então, dentro dessas estruturas, praticamente nenhuma espécie está sentindo essa amplitude térmica, porque a umidade a 90% constante dessas caixas segura muito a onda em relação a essa loucura que está a temperatura ultimamente, tá legal? A gente está falando de um espécime evidentemente morfologicamente robusto, e mesmo assim as espécies mais sensíveis, vou trazer daqui a pouco uma para vocês terem uma ideia, estão sofrendo praticamente nada dessa inversão. Esse cara é bastante curioso porque, além dessa lâmina foliar estreita e comprida, que é até mais comum hoje em dia da gente se ver em outras espécies de Philodendron, ele tem essa característica de um pecíolo bem gordinho. Esse formato deve ter um nome técnico que ainda eu desconheço, certo? É um pecíolo gordinho, assim como o famigerado e popular Pacová, Philodendron martianum,
Essa característica morfológica aqui subentende uma reserva maior de água. A gente que já lida com as arace, a gente sabe que os carinhas que têm essa estrutura um pouco mais gorda vai ter mais condições de reservar água e não vai sofrer tanto em situações no qual o solo esteja um pouco mais seco do que a média em geral, tá legal? As folhas são coriáceas, não são as mais coriáceas conhecidas aí, mas já dá para dizer que ela é coriácea. Ela tem esse aspecto fosco, uma tonalidade de verde característica. Esse aspecto fosco, essa forma alongada e essa tonalidade de verde remete muito ao Philodendron Spiritus Sancti. Não sei se é bem por causa disso ou talvez pelo nível de endemismo que esse cara é tido como o SS do Peru. Assim que eu levei para o terrário aquário nesse substrato, o processo de enraizamento foi extremamente rápido. Era começo de outono, tá? Em questão de uma semana era visível, notável o crescimento das capilaridades, o surgimento das capilaridades. Como é bastante clássico nos Philodendron, esse carinha aqui primeiro se sentiu muito confortável em volume de raiz, para depois continuar com o desenvolvimento da gema foliar em questão, que era exatamente essa aqui. A gema foliar liberou esta folha aqui, que veio ligeiramente ressetada em relação à anterior, mas que logo agora, ó, já está tomando de novo um fluxo de crescimento padrão. Então, mesmo numa muda de corte apical, quando não enraizado, ela vai ter que focar energia no crescimento das raízes, e é natural a gente ver aí um pouco de reset, algum nível de reset, às vezes até mais. Mas isso é natural, inclusive nos cortes apicais, numa estaquia da parte apical da planta, de um Philodendron no caso aqui. Ele tem esse verso bem avermelhado, que se mantém nas folhas mais antigas, ó, que dá literalmente essa característica burgundy, que a gente chama, né? Particularmente, embora seja uma lâmina foliar estreita e alongada, eu não acho necessariamente uma das folhas mais bonitas aí do rolê. É até bastante comum a gente ver Philodendrons com essas folhas mais estreitas e alongadas. O Spiritus Sancti, na situação, do meu ponto de vista, é mais interessante, é mais bonito. Eu posso dizer então que a composição geral é interessante. Esse pecíolo tipo do Pacová, que não é tão comum nas espécies do rolê, é interessante. A tonalidade bem vermelha, pecíolos avermelhados, catáfilo vermelho, são características interessantes na composição total assim. É uma planta interessante. O entrinó também é bastante curto, bastante. E se não fosse o período agora dessa amplitude térmica, desse inverno muito louco, o inverno quente, eu já teria colocado esse cara para fora em algum ambiente externo. A partir dessa estrutura morfológica eu já consigo subentender que é um carinha que vai aguentar inclusive sol pleno por um período curto. Mas enquanto isso, enquanto a gente vive esse inverno bem maluco, eu tenho deixado ele lá naquele canto do terrário aquário, não está incomodando ninguém, embora essas lâminas foliares compridas ocupem bastante espaço horizontal do terrário aquário, então acaba cruzando com outras lâminas foliares lá. O Philodendron squamicaule está liberando uma lâmina foliar bem bonita, nova, cheio de antocianina. O Anthurium rugulosum varcrinitum também está soltando uma lâmina foliar maior ainda, bem bonita, extremamente bulada. E esses caras vão se cruzando em alguma medida lá. Só para exemplificar então, como eu comentei no começo do episódio, esse cara aqui está numa estufa caseira, certo? Numa caixa. E vejam só, tirando essas duas folhinhas mais antigas que já estavam ressecadas, é o Anthurium SP, ou melhor, talvez tenha ID, mas ainda eu não parei para buscar essa ID. Esse carinha veio da Tropicalia Garden, tá?
Essa folha aqui estava basicamente em desenvolvimento aqui quando eu trouxe, há uma semana e meia. Em dias que eu coloquei no terrário aquário, ou melhor dizendo, numa caixa estufa, a folhinha já se desenvolveu nesse tanto aqui. É uma semana e meia e esse cara estava no catáfilo bem encolhido. O cisne estava com a cabecinha bem fechada assim, certo? E olha só, uma semana e meia neste contexto exterior de amplitude térmica. Lá dentro, com a umidade muito alta, segura muito a onda das plantas, tá? Constante, umidade alta constante. Eu estou trazendo esse exemplo, primeiro, para vocês conhecerem e visualizarem uma espécie bem nova aqui. Como eu disse, eu preciso até confirmar a espécie, acredito que seja do Equador. E ela é altamente bulada também. Anthurium muito bulado, eu fico com o pé atrás, assim, porque a gente tem já uma percepção que boa parte dos Anthurium bulado do rolê, eles são complexos na questão do cultivo, ora por causa de temperatura ideal, ora por causa de umidade constante, mas o carinha aqui tá indo bem por enquanto. Vou aproveitar esse break que eu fiz aqui para trazer algo de jardineiros urbanos no meu sonho essa planta e mostrar para vocês aqui o Reflexinervium, mais algumas etapas e passos de evolução, ó, já plantado. Vocês que estão acompanhando minuciosamente o desenvolvimento, o renascimento, o ressurgimento dessa espécie a partir da caixa de umidade, vejam só aquelas folhas novas, ó, estão nascendo melhor. As gemas laterais novas, ele resolveu abrir duas aqui, né? Já agora no substrato excepcional, extraordinário da Urutau. Na verdade, ele está lançando uma terceira gema foliar. A gente tem uma aqui, já aberta, com a folhinha, uma segunda aqui com essa folhinha e tem à frente aqui uma terceira gema foliar. Então, de um único Anthurium aqui estão nascendo 3 clones naturais possíveis que a gente vai verificar se vai prosperar ou não. O grande barato, e reforçando, é que esse cara, por semanas, dentro da caixa estufa, ficou suspenso, apenas suspenso entre vasos, com um toquinho bem pequenininho, que nasceu muita raiz rapidamente, que depois liberou gemas foliares. E aí, a partir disso, eu replantei num vaso com substrato Power e mantive de novo ainda na caixa estufa. É um casezinho aí rápido, só para vocês notarem e fixarem a ideia que a gente consegue resgatar espécies ou até mesmo enraizar espécies dentro de caixas sem precisar encostar o caule em nada. Nem esfagno, nem perlita, nem vermiculita, nem nada do tipo de matéria que você considera ideal. Basta deixar suspenso no ambiente a 90% de umidade todos os dias, todas as horas. E para concluir o meu sonho, essa planta de hoje com Philodendron bicolor. É uma espécie que ainda existe muito pouco no Brasil, embora já tenha uma grande virtude aí nos últimos meses no rolê, não completou um ano ainda, é que novidades de espécies no mercado mundial agora são estreadas, lançadas em concomitância no Brasil também. E isso é bem legal para nós, né? Embora as lâminas foliares, os formatos não sejam tão atraentes para mim como eu comentei, eu colocaria esse espécime mais ou menos, essa espécie mais ou menos nivelado nos patamares aí do que a gente entende o Philodendron patrice, por exemplo. Cuidado com certeza é muito mais fácil do que o próprio patrice. O verso burgundy realmente é um destaque, é uma tonalidade bem bonita, que com certeza a câmera não vai captar, que a gente vai ter alguma distorção aí em relação ao olho nu, mas vale muito a pena a gente ficar atento a esse espécime, a esse carinha aqui, que ele é legal. Eu acho um pouco exagero falar que é um SS peruano, né? Mesmo porque o SS, bem ou mal, tem um mito construído aí por décadas. Foram décadas de construção de verdades e muita bagunça.
muita mentira aí, muita viagem. Tá legal? Então é isso, vou ficando aqui com o Philodendron bicolor e mais um Meu Sonho Essa Planta. Até o próximo, meus queridos plantoides.